Olá a todos, hoje 28 de junho de 2020, estamos vivendo ainda aqui no estado do Rio de Janeiro, isolamento social por conta da pandemia do coronavírus. Como sempre tenho buscado fazer nesse espaço, trazer uma mensagem que possa ser contextualizada ao tempo e ao momento que nós estamos vivendo. E hoje, com base da nossa reflexão, da nossa meditação, nós vamos ver uma das cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Essa carta é endereçada à igreja de Colossenses e a alguns irmãos daquela igreja, mas mais especificamente a um homem de nome Filemão, a um cristão de nome Filemão. E Paulo escreve essa carta estando na prisão em Roma, numa prisão domiciliar, e escreve essa carta com o objetivo de fazer uma mediação entre Filemão, que era um proprietário de escravos, e Onésimo, um dos seus escravos fugitivos, que tudo indica dera um prejuízo material a Filemão. E aí ele tem um encontro com Paulo, Onésimo tem um encontro com Paulo, se converte, e aí Paulo escreve essa carta e no conteúdo dessa carta ele trabalha essa mediação, essa restituição de Onésimo a Filemão. O texto diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você considera companheiro na fé, receba como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, eu lhe devo alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhes saudações, assim como também Marco, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Então, aqui nós observamos, nessa carta de Paulo, esse caráter de mediação que eu acentuei aqui no início. E é interessante porque nesse período aqui de Roma, período da história, a escravidão estava vigente, mas quando nós olhamos para o contexto da escravidão, automaticamente nós nos remetemos à escravidão moderna e não essa antiga que existia em Roma.
a escravidão moderna nos dá como referência a escravidão negra, né? Quando homens e mulheres africanos foram retirados à força do seu continente, enviados para outros continentes para o trabalho forçado. Então, a nossa referência quando fala de escravidão, quando fala de escravo, é a escravidão negra, né? É um ser humano sendo subjugado por outro ser humano. Mas nesse contexto de Roma, né, os escravos não eram feitos escravos dessa maneira. A origem da escravidão ali, os escravos eram feitos a partir das guerras ou a partir de dívida, através de dívida. As pessoas tinham dívidas e como pagamento da dívida se colocava ao serviço da outra escravidão, da outra para pagamento da dívida. E quando a pessoa se tornava escravo lá em Roma, naquele contexto, ele exercia diversas funções para o seu senhor. Trabalhava na agricultura, na manufatura, na administração e exercia diversos ofícios. Então era uma relação mais de senhor como patrão, e empregado e servo, embora denominado escravo, né? Os escravos, mesmo vivendo sobre as formas de vida romana, não eram considerados cidadãos romanos. Continuavam a viver suas culturas de origem e mantinham as suas identidades. Diferente da escravidão africana, a escravidão negra. A escravidão moderna negra foi efetivada com base na subjugação e exploração de um povo por outro. Já nesse contexto romano, não. Era uma outra questão, não de etnia, não um ser humano subjugando ao outro, explorando o outro nesse sentido, mas muito mais no serviço do que numa exploração humana. Então, quero acentuar de início isso, para que quando nós olharmos para esse contexto aqui dessa escravidão, era diferente da referência que nós temos, né? E quando o Senhor lá dos escravos lá em Roma, ele liberava um escravo, o escravo muitas vezes saía já com ofício, saía com algum recurso para começar a praticar um comércio, diferentemente de como eram libertos os escravos, ou como foram libertos os escravos nessa escravidão negra oriunda da África. Então nós olhamos para esse texto e vemos a relação que Paulo, através dessa carta, desenvolve com Filemão, essa correspondência, e a relação que Paulo tinha também com Onésimo. A partir do verso 4, nós lemos assim, 4 e 5. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando de você nas minhas orações, porque eu ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e no seu amor para com todos os santos. Então, Paulo destaca aqui e demonstra a gratidão que ele tinha a Deus pela vida de Filemão. Ele agradecia a Deus pela vida de Filemão, pelo que Filemão representava ali, né? Como diz aqui, porque ouço falar da sua fé e do seu amor para com todos os santos. E Paulo diz, oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz em pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Ou seja, Paulo ora a Deus, agradece a Deus pela vida de Filemão, é grato a Deus pela vida de Filemão, mas também intercede pela vida de Filemão junto a Deus. Então isso é que Paulo nos ensina aqui, que nós devemos ser gratos àqueles com quem nós nos relacionamos, aquele com quem nós servimos juntos no Senhor, que são bênção para as nossas vidas. Quantas pessoas são bênção para a sua vida? Quantas pessoas você tem como referência, como esse irmão aqui? Então, que nós possamos ser gratos a Deus pelos que são bênçãos sobre as nossas vidas, para com as nossas vidas. E devemos interceder, orar a Deus pela vida dessas pessoas, para que Deus continue guardando, para que Deus continue abençoando. No verso 7,
Diz assim: seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Então aqui Paulo reconhece a eficácia do trabalho de Filemon. Você tem reanimado o coração dos santos. E como é importante nós termos pessoas que possam nos reanimar. Aquelas pessoas que no momento de dificuldade, como estamos desanimados, possam vir a nos motivar e nos auxiliar nos momentos de dificuldade. E Paulo destaca que Filemon tinha esse trabalho e tinha essa importância para a igreja e para os irmãos, o seu trabalho para reanimar as pessoas. Aí eu pergunto a você, quantas pessoas têm trabalhado como Filemon na sua vida? Quais as pessoas que já passaram pela sua vida ou se encontram hoje em pleno relacionamento com você, que têm sido como Filemon reanimado a você? Ou quantas pessoas você já tem reanimado e quantas pessoas você já reanimou? O tempo que nós estamos vivendo em meio a essa pandemia é um tempo de dificuldade, é um tempo que nós podemos, por momentos, desanimar, outros podem desanimar, mas é um momento que nós carecemos de sermos reanimados. E reanimados no Senhor, é como fazia Filemon. Jó, na sua história, na sua dificuldade lá, assim que Jó perde os seus bens e a sua parte da sua família, os seus filhos, né, naquelas perdas de Jó, só restou a sua esposa. E no capítulo 4 de Jó, né, um amigo de Jó, chamado Elifaz, fala com Jó, depois do início daquele sofrimento todo. Jó se manifesta, depois de toda a perda, Jó se manifesta e pede até que seja amaldiçoado o dia em que ele nasceu. E aí ele estava fazendo já um processo de profunda depressão, de angústia. E ele fala com Jó assim: se alguém se aventurar a dizer-lhe uma palavra, você ficará impaciente? Mas quem pode refriar as palavras? Pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam, você fortaleceu joelhos vacilantes, mas agora que se vê em dificuldade, você desanima? Quando você é atingido, fica prostrado? Sua vida piedosa não lhe inspira confiança? Ou seja, esse texto que se encontra lá no livro de Jó, no capítulo 4, do verso 1 ao verso 6, demonstra que Jó, ele reanimava as pessoas, ele ajudava as pessoas, aquelas que estavam fraquejando, ele fortalecia, e ele passa por uma determinada situação de adversidade. Mas na adversidade dos outros, Jó os reanimava, Jó os sustentava, Jó os socorria. Então, que possa haver em mim e em você a motivação e a direção para que nós possamos motivar outros. Repito, nesse contexto que vivemos, de tanto sofrimento, de tanta dificuldade, de tanta luta, né, de tanta incerteza, que eu e você possamos nos colocar como Jó e como Filemon para reanimar a tantos. No verso 8 e 9 diz assim: por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Paulo demonstra e ensina que nós devemos exercer autoridade em amor. Paulo diz assim: por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Paulo nos ensina o exercício de uma liderança em amor, não em dominação, não uma imposição. Ele tinha esse direito
como apóstolo, ele tinha esse direito como líder sobre a vida de Filemão, mas ele busca exercer esse direito, essa liderança em amor. E como a mediação que ele estava fazendo tinha que ser embasada no amor. Então ele se coloca como líder em amor. E nós precisamos aprender isso. Aqueles que estão sob os nossos cuidados, eles devem ser conduzidos pelo amor. O apelo de Paulo é um apelo de amor, né? Embora ele tivesse o direito de exercer o direito enquanto líder, a sua liderança era exercida em amor. Era uma condução de amor, não uma imposição da sua liderança. Então nós precisamos tomar cuidado, né? Nós que em algumas esferas da nossa vida nós exercemos algum tipo de liderança, seja uma liderança paterna, seja uma liderança materna, seja uma liderança profissional no nosso trabalho, seja uma liderança eclesiástica, nós precisamos estar atentos. A nossa condução para aqueles que estão sobre as nossas responsabilidades deve ser em amor. E Paulo nos ensina isso aqui. No verso 10 ao 13, diz assim: apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando de volta a você como se fosse meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Então Paulo aqui se coloca como pai espiritual de Onésimo, meu filho Onésimo, né, a quem eu gerei enquanto estava preso. E Paulo alerta aqui e indica para Onésimo a conversão, para Filemão, a conversão de Onésimo e a consequente transformação que o Evangelho faz na vida do homem. Ele diz, ele antes ele lhe era inútil, mas agora é útil tanto para você quanto para mim. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar. Ou seja, ele servia ao Senhor servindo a Paulo, como Filemão servia ao Senhor servindo a Paulo. Então, essa utilidade dele, a partir da transformação, que ele nasceu de novo, ele era uma nova criatura, e Paulo endereça essa carta a Filemão e acentua isso. Ele nasceu de novo, ele foi gerado por mim na prisão, é meu filho na fé, é meu filho amado. Ele não é a mesma pessoa. Se antes, no trabalho do Senhor, por não ter nascido de novo, por ser separado de Cristo, ele não lhe era útil, ele não era útil nem a você nem a mim, agora no seu novo nascimento, na sua transformação, ele é útil tanto a mim quanto a você. Não mais como escravo para te servir como senhor, como seu dono, como escravo, mas como cooperador em Cristo. Então Paulo acentua isso aqui. Eu queria que ele ficasse comigo para me ajudar no seu lugar. Ele acentua que Filemão o ajudava, era servo do Senhor, servia a Paulo, servia ao Senhor através do ministério de Paulo, mas a importância que agora Onésimo passa a ter. Então, se Onésimo tinha uma importância como escravo para servir a Filemão como seu senhor, agora a importância dele muda. A importância dele é como um servo do Senhor. E esse serviço, ele é muito mais importante do que qualquer serviço humano, para qualquer serviço que se preste ao homem. O serviço a Deus é muito mais importante, está acima de qualquer serviço que o homem pode prestar a outro homem. E isso Filemão precisava entender. E isso Paulo deixa claro para ele aqui. No verso 14, Paulo diz assim: mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado.
Paulo respeita a autoridade de Filemão, ele não ultrapassa essa autoridade. Onésimo seria devolvido a Filemão, mas ainda permanecia como propriedade dele enquanto escravo. E Paulo respeita essa autoridade de Filemão sobre ele, embora Paulo tendo uma autoridade maior, que era uma autoridade espiritual, que está acima de uma autoridade humana, ele respeita essa autoridade. E certamente ele conduz aqui para que ele também respeite essa autoridade, entenda essa autoridade. E Paulo diz que você faça de forma espontânea e não forçada. Para um senhor de escravo que estava habituado a conduzir as pessoas, muitas vezes um trabalho forçado, Paulo busca trabalhar em Filemão o aspecto principal da liberdade, a espontaneidade, não forçado, a liberdade, para que ele entendesse que, como cristão, na transformação do seu coração, o mais importante era a liberdade. Então, se eu sou livre em Cristo, o mais importante é que eu trabalhe a favor da liberdade. E Paulo acentua isso. Paulo respeita a autoridade dele, mas não força, não exerce essa autoridade para que ele fique livre, para que ele não escravize as pessoas a partir da sua autoridade, mas que ele entenda o valor e a importância da liberdade, para que ele comece a trabalhar no seu coração a questão da espontaneidade a partir do outro, porque ele teria uma nova relação com Onésimo. E no verso 15 e 16 diz assim: talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Então, Paulo acentua aqui a transformação que é realizada por meio do Evangelho. A relação deles, por estarem em Cristo, tanto Filemão como Onésimo, a relação deles muda. Cristo não veio como reformador social, Cristo veio como reformador espiritual. Cristo veio para dar nova vida ao homem, como um mediador, como diz em 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 5. 1 Timóteo, capítulo 2, no verso 5, diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, a qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Um só mediador entre Deus e o homem Cristo Jesus. Ou seja, Cristo veio fazer uma mediação entre Deus e os homens, uma transformação espiritual. Ele foi um reformador espiritual. Mas em consequência dessa transformação espiritual, acaba ocorrendo uma transformação social, um relacionamento social entre os homens. Então, Cristo veio transformar o coração, o interior do homem, para que a partir daí ele possa ter uma relação de amor e de liberdade para com seu semelhante. E aí ele diz: mas para mim ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Então, a relação pessoal como pessoa. Então, quando eu estou em Cristo, a minha relação com o outro, ela é mudada, ela é diferente, é como pessoa. Então, primeiro como pessoa, como um semelhante, mas nesse caso aqui, em segundo, como cristão, como alguém que professa a mesma fé, alguém da mesma família, família de Cristo, não mais essa relação. E no verso 17, ele diz assim: assim, se você me considera companheiro na fé, receba como se estivesse recebendo a mim. Assim, você o receba como se estivesse recebendo a mim. Existe uma unidade entre
Onésimo e Paulo estabelece estende essa unidade, acentua essa unidade entre ele e Filemão e entre eles três, e aí existe uma unidade no corpo de Cristo. Recebam como se estivesse recebendo a mim. E a partir dessa condição, dessa restituição, dessa volta de Onésimo para Filemão, aquela separação ela é transformada em unidade a partir de Cristo. E como é importante essa unidade. E Paulo trabalha por essa unidade, nessa mediação, ele busca fortalecer essa unidade e que Filemão possa entender essa unidade. No verso 18, ele diz assim: se ele o prejudicou em algo, eu lhe devo alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo do próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor, reanime o meu coração. Paulo acentua aqui a importância da restituição. Onésimo se converteu, Onésimo nasceu de novo, mas aquele dano que ele tinha causado tinha que ser reparado. E aí, olhando para a história de Zaqueu, um homem chamado Zaqueu, que teve um encontro com Jesus, Zaqueu era um cobrador de impostos e, por regra, todo cobrador de impostos, ele cobrava além, ele usurpava o povo. E quando ele tem esse encontro com Cristo, nessa conversão dele, ele faz uma declaração para Jesus, ele fala assim: se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Então ele converteu, ele entendeu, mas na sua nova vida, ele se inclina para a restituição. Então, como a restituição é importante? A pessoa se converteu, nasceu de novo, mas tem que reparar os erros. Deus perdoa, você nasce de novo. Mas os erros, eles precisam ser reparados. Os consertos, eles precisam ser feitos. No verso 21, diz assim: escrevo-lhe certo de que você obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepara-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Então, Paulo aqui no verso 22 diz: além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações espero ser restituído a vocês. E aí, o que eu aprendo com Paulo aqui? A principal restituição é a restituição humana, é a restituição de pessoas. Mais do que os bens que foram depredados ali, ou roubado, ou de alguma maneira tirado de Filemão, a maior restituição que ele poderia receber não era material, era humana, era da pessoa de Onésimo. Como Paulo ansiava aqui ser restituído a eles. Então, a semelhança de Jesus, que é um mediador entre Deus e os homens, lá no Sermão da Montanha, em Mateus, no capítulo 5, no verso 9, Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, como indica Jesus para nós, como discípulo dele, que nós possamos ser pacificadores para pacificar pessoas. Paulo aqui pacificou uma relação entre Onésimo e Filemão, buscou essa pacificação e a consequente restituição. Então, que nós possamos agir assim. Que nós possamos ser pacificadores, que nós possamos ser mediadores, para que pessoas possam ser restituídas às pessoas. E que juntas possam viver uma vida de amor em Cristo. A grande lição: sejamos mediadores. Paulo foi um mediador entre Onésimo e Filemão. Que nós busquemos a semelhança de Paulo, aprendendo com esse apóstolo, com esse grande homem de Deus, a ser mediadores entre as pessoas. Que eu e você possamos agir assim.
Sejamos pacificadores e sejamos mediadores. Quero deixar essa palavra para você, que você não seja, nem eu nem você, apenas ouvinte, mas que venhamos a ser praticantes da palavra de Deus. Fique com essa palavra, que Deus lhe abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus.